Sonhei com ele. Não. Um outro motorista da empresa operou a cabeça, né? Neurismo. E eu falei assim, vai ser uma semana só. Mas como eu tenho salário e comissão, eu fiquei, né? Eu falei, tá bom, Deus vai cuidar, né? Uma semana, né? Sem viajar. Irmãos, 2 meses sem viajar. Pensa. A despesa e vem aquilo. Quando eu recebi meu primeiro salário, eu falei, Jesus amado. Quando foi no último dia, eu falei, gente, aí eu falei assim, pai, me empresta 5.000 reais aí, me socorre. Ele tá na hora. Quando foi na 2 semanas, os pneus do caminhão dele estourou. Aí ele me ligou, dormindo. Falei, tá, vida, amor do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu sou um cara muito, com as minhas contas muito certas. Peraí, pai, vou dar um jeito. Saí correndo, falei assim, amor, eu já tinha passado meus cartões tudo. Falei assim, amor, me presta seu cartão aí. Aí foi naquele dia, pastor, eu estava tão agoniado. Eu falei assim, Deus, misericórdia, o que eu vou fazer? Aí fui lá, comprei os pneus, entreguei para ele. Aí foi 2 semanas depois, eu sonhei com o pastor Luiz. Deus falando para ele, falando assim, meu filho, você tem que se acalmar. Eu estou no controle de tudo. Tudo é para aprendizado. Tudo é aprendizado. Quando foi na 2ª semana, eu dei 2 viagens em Curitiba. Consegui pagar todas as contas. Parcelei algumas, não vou mentir, parcelei algumas. Falei, não posso ficar com meu nome bagunçado. Parcelei algumas, pastor. E Deus tem honrado. Aquilo que Deus ele tinha tirado assim por alguns instantes para a gente aprender. Até nas economias eu já tinha mexido em tudo. Aí Deus veio, dei 2 viagens, consegui pagar todas as outras coisas. Aqui tem um outro testemunho também. Eu estava surdo, irmão, surdo, plenamente surdo. O pastor Luiz orou bem ali para mim. Ele orou bem ali para mim e falou assim, o diabo quer te deixar surdo. Eu estava tomando injeção de 150 reais dentro do ouvido. Eu virei, a doutora falou assim, estou atendendo uns pacientes, mas você tem que aguentar por aí. Fica quietinho aí. Aí eu deitei no colo dela e olhei para ela e falei assim, eu quero morrer. Não quero mais ficar assim. Eu estou pedindo a morte mesmo. Estou pedindo, eu quero que Deus me leve. Não dou conta mais. E a doutora falou assim, realmente, você está surdo, você não está escutando nada. Eu falei, não estou, doutora. Fez os exames. Ela falou, vamos tomar 10 injeções de 150 reais. Você tem condições de pagar? Eu falei, doutor, eu pago até 1.000. Eu quero tirar isso da minha cabeça, eu não estou aguentando mais. E o dia que o pastor orou ali para mim, ele falou assim, irmãos, a partir de hoje, Deus vai te livrar disso. Realmente, pastor, Deus me curou. Hoje eu estou bem. E realmente, isso que ele falou é verdade. Na outra semana também, o meu desespero, como sempre, na correria. Eu só não bati na traseira do outro caminhão, porque eu dormi por 1 segundo, porque o cara foi esperto. Ele foi muito esperto. Quando ele viu que eu ia bater, ele acelerou e eu freiei o caminhão. Ele falou assim, você ia se esbagaçar aqui, realmente. Então, assim, prudência. Na mesma semana, o pastor orou e falou que Deus estava me livrando de um acidente. Realmente, sempre eu faço meu devocional. E a pastora Luciene, não esqueça de você. O dia que ela orou, falando para a gente liberar as pessoas, eu liguei para o meu pai e falei, pai, muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez, porque meu pai abandonou a gente um certo tempo, porque ele tinha arrumado uma outra mulher lá no Maranhão. Eu jovem naquela época, esperado, né, para trabalhar, como ele tinha um caminhão, e eu liberei ele de tudo aquilo, minha vida fluiu, a partir daí a minha vida foi embora, ela fluiu. Então eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, pela minha família e por nós ter encontrado um lugar onde nos dá direção. Amém. É porque tem vergonha de falar, imagine. Imagine, irmãos, quem tem bom de matemática aí, 10 vezes 150? R$ 1.500. É o que eu acabei de falar para você. E eu não sabia nada disso. Eu estou ouvindo isso agora, porque ele está testemunhando. Esse ambiente é um ambiente de cura. É um ambiente de restauração. Amém? Baixa a sua cabeça. Deus tinha falado para mim testemunhar isso no culto de quinta-feira. Só que quinta-feira eu estava viajando. Está quieta a tua alma, vai. Está quieto o teu espírito dessa manhã. Vânia, Deus está no controle, Vânia. Deus está no controle, você está aqui agora. E os anjos do Senhor estão trabalhando em favor do seu pai. Aquieta-te.
Aquieta a tua alma. Aonde você não pode ir, onde você não pode chegar, Ele já está lá. Eu abençoo a sua vida, Vânia. Tudo aquilo que tem consumido a tua energia, tudo aquilo que tem consumido o teu vigor, eu quero dizer para você que Deus é o teu marido. Ele é o teu esposo, Vânia. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem preparado essa igreja para viver o teu sobrenatural. Nós temos visto sinais neste lugar. E muito mais irão acontecer, como eu creio que está acontecendo. Nesse dado momento, de pessoas está sendo curada agora. Aonde há um movimento aqui espiritual nessa casa. Acredite nisso, creia nisso, que o Senhor é o cabeça da igreja. Ele tem interesse nas dores do corpo. Ah, Senhor, se nós pudéssemos contemplar o que está acontecendo aqui nessa manhã, o movimento dos anjos, oh Espírito Santo, o movimento dos céus nesse ambiente, Senhor. Ah, Senhor, oh Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, coisas extraordinárias, o Senhor está dizendo a alguém aqui nessa hora, alguém de muito longe está voltando, está regressando, vamos dar a machaia. Ah, Senhor, amando e decovasnaia, você contemplará a face deste. Ah, Espírito Santo, traga mesmo, faça mesmo. Eu abençoo essa família, essa vida. Ah, Deus, em nome de Jesus. Ouça, talvez Deus está trazendo pessoas que há muito tempo você não vê. E talvez essa pessoa seja só para você vê-la. Mas ela não vai durar muito tempo. Só para você contemplar o rosto dela. Amém. Deus abençoe vocês. Deixa Deus te usar, minha filha. Obrigado, meu querido. Parabéns pela sua vitória. Amém. Eu pedi ele para aguardar aqui um pouquinho. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia. Estou muito feliz aqui nesta noite. E eu tenho um testemunho também a contar aqui, e ele fez parte, desse testemunho também, de um processo que nós passamos na nossa vida, há mais ou menos uns 12 anos atrás, que também está relacionado à cura, Então nós temos que entender o mover do Espírito Santo num ambiente, e o Espírito Santo hoje, ele quer realizar milagres, ele quer curar aqui nesta manhã. O Espírito Santo de Deus vai realizar milagres onde a nossa mão não alcança, sabe por quê? A nossa lógica não é a lógica de Deus. É diferente, não bate. Nos nossos olhos há uma lógica, aonde nós alcançamos, aonde nós vemos acontecendo na nossa visão humana. Mas a lógica de Deus, ela sobrepõe toda a lógica humana e realiza milagre. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, 13 anos, eu estava sentindo alguns sintomas e ia várias vezes ao médico. Fui assim, por 3 anos, a vários médicos e ninguém descobriu o que eu tinha. Eu sentia muito mal, sentia o meu olho, como quando eu entrei aqui nessa igreja, algumas pessoas podem se lembrar, sempre eu relato isso, eu não conseguiria abrir o meu olho mais. Eu não conseguia, às vezes, trabalhar, movimentar por muitas dores no corpo. Minha boca ressecava. O meu corpo interior, eu sentia ele uma secura. E são sintomas de uma enfermidade. Enfim, 3 anos de busca por um diagnóstico. E chegou um momento... um oftalmologista, de tanto que eu perturbava ele, porque ele tinha que saber o que tinha no meu olho. Para mim, ele tinha que saber, e pronto, porque ele era o doutor e ele não sabia. E indo, ele falou assim, eu vou jogar a minha última carta na manga. Eu vou te mandar fazer um exame que, se não for isso,
eu não tenho o que fazer. Porque chega uma certa situação que os médicos saem do poder dele. E aí ele tem que falar, até aqui eu posso, passou daqui, é só Deus. E quando veio o diagnóstico, ele falou assim, exatamente, é isso mesmo que você tem. Uma doença chamada síndrome de Sjögren. Queria que colocasse a imagem. Essa doença ela é autoimune, degenerativa, ela é uma doença reumática, ela é uma doença terrível. Ela acaba com, sabe, a paz da pessoa. Pode tirar. E essa doença, eu fui diagnosticada com essa doença. Por isso que eu entrava aqui e não conseguia abrir o meu olho. Por isso que quando eu vi uma luz, ela dá uma autossensibilidade nas vistas, você não consegue com a luz. E aí nós fomos lá, ele deu o diagnóstico, meu marido falou bem assim, fala, o que você falou para o médico? Doutor, não tem como fazer nada. Ele falou assim, só se cortar a cabeça e pôr outro corpo nela. Aí eu falei para ela assim, Deus é Deus, né? Então, se o nosso Deus ele pode fazer, ele vai nessa manhã, ele vai fazer qualquer coisa que for provável para ele, para o Espírito Santo do Senhor. Ele vai transformar seu sangue, ele vai fazer. Aí quando nós saímos lá fora, nós entramos no carro e eu orei para ela, eu falei assim, a partir de hoje você está curado. E o mais interessante de tudo é que na mesma semana que ela ia fazer a aplicação no olho, tem umas 3 semanas, eu senti no coração de falar assim, amor, não faz isso mais, porque isso é muito doloroso, é no seu olho. E eu lá esperando ela foi e me ligou. Agora deixa ela contar. Obrigada. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer nessa manhã, mas é importante eu falar isso. Aí eu comecei o meu tratamento, tomando remédios, fiz tratamento por 5 anos, e melhorava, era um paliativo. Ele ia melhorando, mas não tinha cura. E eu sentia menos dores, mas muita sensibilidade, todos os sintomas diminuídos, mas sentia. Engravidei da Ingrid, fiquei com medo de fazer o tratamento e afetar ela de alguma forma. Abandonei o tratamento. Quando eu engravidei da Ingrid, eu sarei, não sentia mais nada, não tomando remédio, não sentia mais nada. E no processo da gravidez da Ingrid, eu tinha liberado um perdão. Algo extraordinário que aconteceu na minha vida e veio ao meu encontro, me magoou, acabou comigo e eu consegui liberar o perdão, engravidei da Ingrid e não senti mais nada. Não fiz o tratamento e fui 3 anos depois fazer os exames novamente para iniciar o tratamento. E a médica disse assim, engraçado, parece que a doença está dormindo. Você vai tomar um remédio 2 vezes na semana ao invés de todos os dias. E eu, tá bom, então. Não tomei o remédio. Quando foi agora? Eu fui fazer a aplicação porque, devido a essa doença, eu tomo uma medicação de alto custo e eu tomo ela no pescoço, bem nesse local e ao redor do meu olho. Quando foi aplicado esse remédio aqui, o meu braço pulou, que bateu na médica, e eu senti uma dor muito forte. Ela parou de fazer a aplicação da medicação e mandou eu embora e recuperar, né, se não desse algum problema, se tivesse dado alguma reação mais grave para me voltar na emergência. E eu fui embora, voltei na reumatologista, fiz os exames. Meu marido falou que sentia no coração que não era para mim tomar mais o remédio. Quando eu peguei o resultado dos exames, não reagente. Não reagente. Meu filho estava no consultório, porque devido a essa enfermidade, meus filhos têm que fazer exame para saber se há alguma coisa também. E eu levei o Vitor, né, que tem 17 anos. Não, ele não tem nada. A Ingrid não tem nada. Ninguém tem nada. E o seu exame está não reagente. Então, ele continua dormindo? Ela não, ela morreu mesmo. Isso é algo assim extraordinário. A fadiga, a agonia de tomar uma injeção no rosto, ao redor do meu olho, na minha cervical, no meu pescoço, é algo terrível, é uma agonia. Mas Deus, Ele faz acontecer milagres daqueles que crê. A minha lógica não é a mesma de Deus. A sua lógica nessa manhã não é a mesma de Deus. A lógica humana não pode com a lógica de Deus. Sabe por quê? Deus, a lógica dele é vencer um exército com 300. A lógica de Deus é uma criança ser lançada rio abaixo e alguém pegar ele lá e trazer para a própria mãe amamentar. A mãe que achou que iria ficar sem o filho e estava jogando para baixo para salvar a vida do filho.
A lógica de Deus é um mar na frente e um homem lá e bater o cajado e o mar se abrir e eles passar com pés enxutos. É a lógica de Deus. Não é a nossa lógica que vai dominar aquilo que acontece na minha vida e na sua. Mas é a lógica de Deus. E qual o olhar que você tem tido para a sua vida hoje? Qual o olhar que você tem tido para você? Não depende do que você tem passado, da provação, porque a provação vem para te deixar mais forte. Mas a lógica de Deus vai te fazer passar com os pés enxutos no mar que está à sua frente. Essa é a lógica de Deus. E eu quero estar lendo o tema. Eu quero falar sobre a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, nessa manhã. A sabedoria, ela te conduz a vários caminhos. A sabedoria, ela te faz alcançar o caminho que Deus trajetou para você. É só a sabedoria que vem do alto que vai te fazer caminhar aonde Deus trilhou para você. Porque nós chegamos a um determinado ponto da nossa vida que nós queremos exercer o nosso saber e nós saímos do caminho. Mas o caminho de Deus, o que Ele trilhou para mim e para você, a sabedoria que vem do alto te fará trilhar nele. Eu queria que você colocasse em Tiago 1:5. Que diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, ela lhe será concedida. Deus dá sabedoria àqueles que pedem. Se aqui nesta manhã nós precisamos de sabedoria para algo determinado, algo específico na nossa vida, se pedir, Deus nos dá sabedoria. A palavra do Senhor em Tiago também 3,17 fala da sabedoria do alto. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A sabedoria lá do alto é a que faz a minha vida e a sua vida ser bem-sucedida. A sabedoria do alto faz a minha vida e a sua ser trilhada na forma que Deus projetou, porque a forma que Deus projetou, ela é melhor do que a forma que eu projetei. Nas minhas vistas, os meus olhos, eu posso olhar e falar assim: Senhor, assim, assim, assim é bom para mim. Mas Deus trilhou assim, 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 desse lado, e esse é o melhor para mim. E a sabedoria lá do alto me faz entender isso, e no decorrer da minha caminhada não me faz enfraquejar por frustrações, porque eu não consigo entender, talvez, que o meu caminho é pior do que o caminho de Deus. E quando eu não consigo enxergar que o caminho de Deus é melhor do que o meu, eu me frustro, você se frustra. Porque às vezes, na nossa vida, o nosso querer, ele tem que predominar. O nosso querer, eu não quero abrir mão, eu quero isso, eu tenho que ser assim, isso é de Deus. Isso não acontece, nos deixa frustrados. Nós nos frustramos na caminhada porque nós não entendemos que aquilo não é o melhor. Aquilo pode ser bom aos meus olhos, mas o melhor foi o que Deus projetou. É a mesma forma de eu trilhar esse caminho aqui, eu vou para cá, mas Deus trilhou esse aqui e esse é o melhor. Para mim aqui é melhor, mas o que Deus tem é melhor do que aquilo que subiu aqui, o que encheu meu coração, aquilo que eu vi, aquilo que eu pensei, aquilo que o meu coração almejou. O de Deus sempre é o melhor. Andamos sempre no caminho de Deus. E como nós vamos ser conduzidos por esse caminho? Como, irmã, que eu vou saber o caminho que Deus tem para mim? Pedindo a sabedoria do alto. Quando se tem sabedoria do alto, você consegue compreender o caminho que Deus tem para você. E o temor, a palavra do Senhor em Provérbios 1, ela nos mostra que o temor do Senhor é a única base do verdadeiro conhecimento. Em Provérbios 1, eu vou só relatar, não precisa colocar, diz assim: para proceder bem, a sabedoria te faz proceder bem. Olha mais o que a sabedoria faz. Ela faz você ter prudência, faz você ter conhecimento, a sabedoria te dá discernimento, a sabedoria te dá habilidade. Esses dias o pastor Neto pregou sobre habilidade. Nunca esqueci. Pensei que a habilidade nós
adquirimos de tanto fazer, de se movimentar ali, e você ficava hábil naquilo porque você estava fazendo muito. Mas quem te dá a habilidade é Deus. Deus dá a habilidade. A sabedoria de Deus te faz ter a habilidade. Melhor é ter sabedoria do que prata e ouro. Ou tanto que a sabedoria é valiosa. E também fala que a sabedoria, lá em Provérbios 3,16, te dá vida longa. Te conduz por um caminho de paz. Olha o quanto é importante nós pedirmos sabedoria a Deus quando nós achamos que estamos precisando. Eu acho que eu preciso de mais. E Deus vai me dar, porque agora, depois desse estudo, é que eu vou pedir mais sabedoria para Deus. E quando eu estava estudando, né, sobre o texto que vou pregar, porque eu vou conseguir ministrar bem rápido, vai dar tempo. Eu comecei a estudar sobre tipos de cansaço. E quando alguém foi orar ali para mim e falou sobre cansaço, Senhor, tira o cansaço. E realmente, né, nós andamos na nossa caminhada. E quem de nós um dia não sentimos um cansaço? Quem um dia não se cansou? Quem um dia olhou para a sua situação e falou, Senhor, eu estou cansada, estou fadigada, eu não quero mais. Talvez você diz que não quero mais, mas você diz assim, eu estou cansada. Eu me frustrei com essa situação, eu cansei. Existem tipos de cansaço. Existe cansaço físico, cansaço mental, emocional, psicológico, cansaço social, sensorial. Vários tipos de cansaço. Mas existe um cansaço, que é o que eu quero falar nesta manhã, que é o cansaço espiritual. O cansaço espiritual, ele surge quando há desconexão com os próprios valores, crenças ou desejos para a sua vida própria. Você se cansa quando você acredita muito numa coisa, você busca muito por essa coisa e aquilo não acontece. Você se frustra. Ou você faz demais, acha que fez demais, não foi valorizado. Também você se cansa. E esse cansaço espiritual, na vida de algumas pessoas, para na caminhada ela. Faz ela parar no meio da caminhada. Quantos aqui não buscou por algo intensamente? Por tempos. Por tempos. Eu busco por algo há muito tempo na minha vida e ali na hora da oração eu ouvi. Você busca isso de Deus e Deus fará. Mas depende do seu caminhar. Há muitos anos eu busco por algo na minha vida. A salvação dos meus filhos, a conversão da minha casa. É algo muito importante para mim. E essa semana eu falei para uma pessoa, né, uma amiga, eu falei assim, eu estou cansada, antes de eu ser convidada para pregar, eu estou cansada de orar por isso. Porque para a salvação de um dos meus filhos, tem sempre um mais custoso do que o outro. E ela virou e mandou uma mensagem assim para mim, para de olhar pelo que você não tem, olha para o que você tem. E eu falei assim, eu levei um choque de realidade, eu falei assim, olha o tanto que Deus abençoa seu casamento, olha o tanto que Deus abençoa a sua vida, a sua saúde, a cura que você teve, porque eu tinha relatado para ela e você está olhando para o que você não tem. Por que o que nós não temos tampa o que Deus tem feito na minha vida e na sua? É isso a realidade. Talvez você olhe tanto para o que você não tem e não consegue enxergar o que Deus faz na sua vida. Isso é um erro gravíssimo. Isso chama ingratidão. E eu falei assim, meu Deus, que bom ter amigos. Que choque de realidade. A mulher acaba de ter uma cura extraordinária. A mulher abençoada em todas as outras áreas, mas essa não é, então ela está cansada. Cansaço espiritual. Mas a minha amiga, graças a Deus, me deu um choque de realidade. Eu voltei para o caminho. Voltei para o caminho. E esse cansaço espiritual, irmãos, ele barra às vezes. Vou acelerar. Eu queria falar um pouco sobre a vida de Elias, lá em 1 Reis 17. É um profeta de Deus e ele se cansou no meio da caminhada. Elias, ele disse ali ao rei Acabe que não iria chover, né? E Deus falou para ele assim, olha, corre, vai ali para tal lugar que você vai beber ali do riacho e eu vou mandar os corvos te alimentar. E foi, Deus cuidou e ele foi e ficou ali. De repente o riacho secou porque Elias estava fugindo, porque ele disse que ia ter seca naquele lugar. Então ia ter seca em todo lugar, ia pegar todo mundo. E ele foi para um lugar, o riacho secou por causa da seca, mas Deus, ele mandou ele
vai daqui lá para uma viúva cuidar de você. Chega lá, a seca também tinha pegado a viúva. Não tinha comida. É igual uma pandemia, entende? A pandemia pegou todo mundo. Aqueles que foram, porque o propósito acabou. Mas você que está aqui nesta manhã, Deus te protegeu em meio a uma pandemia. É mais ou menos isso. Ali a seca pegou todo mundo. Eram os que era para ser pegado mesmo, todo mundo. Igual a pandemia, os que mereciam, os que não mereciam. Foi pegado todo mundo ali de uma vez. E aí a viúva não tinha comida, né? E aí ele falou assim, não, vai lá, faz com o que você tem. E que nunca mais vai faltar. E ela disse para ele assim, não, eu não tenho nada. Ele chegou lá, né? Pediu ela água, pediu ela comida, ela disse que não tinha. E se o que a palavra fala? Que ele falou assim, vai lá e faz com o que você tem. Era um pouco de azeite, um pouco de farinha. Ela ia fazer com o que ela tinha, e aí? Atenta a essa palavra, quando ele fala, faz com o que você tem. Acabou. Era o que ela tinha. Acabou. E depois que ela fez, obedeceu, nunca mais faltou o azeite e a farinha. O que você tem aqui nessa manhã? O que você tem aqui nessa manhã para oferecer a Deus? Talvez você chegou aqui sem força, cansado, desanimado, mas você nessa manhã tem vida. Você está vivo. E essa vida tem a necessidade de servir a Deus, porque o seu coração, o Espírito que é em você, ele necessita de Deus, ele sente saudade de Deus, ele sente desejo de Deus, ele quer Deus. Você pode correr para onde você quiser, algo dentro de você deseja Deus, quer Deus, ele tem saudade de Deus, não adianta. Não adianta cansar, não adianta correr, não adianta fadigar, mas com o pouco que você tem, você pode se levantar daí e fazer, porque Deus não vai deixar você perecer. Mas é com o pouco que você tem. E ela fez ali a comida e sustentou aquele profeta. Passa um pouco, o filho da mulher fica doente e morre. E a mulher chega lá perguntando, o que foi que eu te fiz, Elias, profeta de Deus, para que me castigasse? E aí ele ficou tribulado, foi lá e perguntar também para Deus. O primeiro clamor de Elias, está lá na palavra, diz assim, meu Deus, por que o Senhor matou o filho da pobre, da viúva? Primeiro. O segundo já exclamou ele. Qual a diferença de uma interrogação para uma exclamação? Primeiro ele interrogou, indagou. Depois ele usou com toda a intensidade por causa daquela dor e clamou. Deus, cura, ressuscita esse menino. E o menino sarou. Há uma diferença nesse texto. Primeiro tem 2 pontos de interrogação. Quando você pergunta demais para Deus, por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por quê? É melhor você exclamar, Deus, me ajuda, me livra, me abençoa. Eu acredito no Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso e isso está em pé, mas vai cair. É assim. Há uma diferença da exclamação para a interrogação. E com Deus é melhor exclamar. Com Deus é melhor exclamar. Ter um ponto de exclamação com Deus é a melhor saída. E quando nós vamos mais à frente, tudo se resolveu. Depois que ele exclamou, o menino ressuscitou. Deus fala, vai lá apresentar Acabe. Aí Deus, Elias vai. E o rei Acabe fala para o organizador, aquele que cuida do palácio, Obadias, está muito seco, vamos ver se nós achamos uns capim para os cavalos e para as mulas, para que eles não venham morrer. Você vai para um lado, eu para o outro, e o que você achar, você traz. No meio do caminho, Obadias encontra Elias. Lugar errado, na hora errada. Foi isso que ele pensou. Porque quando ele viu Elias, ele desceu ali do cavalo, se ajoelhou, Senhor, é o Senhor. Meu Deus, que bom. Aí Elias fala assim, vai lá e fala para o rei Acabe que eu estou aqui. Meu Deus, você quer que ele me mata? Ele mandou procurar você para todo quanto é tipo de lado. E ninguém te achou. Se eu for lá falar que você está aqui, que o Senhor está aqui, e o Senhor não aparecer, ele vai me matar. E eu sei que o Espírito Santo pode te esconder. O Espírito do Senhor pode te esconder. Quem estava aqui no dia que a irmã Elaine pregou e falou que o Espírito Santo escondia o filho dela? O Espírito Santo esconde. Te esconde do seu inimigo. Aqui é a prova, ó.
Obadias diz que Elias podia ser escondido pelo Espírito do Senhor. Ei, não adianta o perigo te rondar. Se Deus quiser te esconder contra o mal, o seu inimigo não vai te tocar. O Espírito Santo de Deus te esconde de todo mal. Esconde a sua família, esconde a sua casa, esconde o seu filho, esconde o seu marido. Ele esconde aquilo que é seu. O Espírito Santo de Deus não deixa tocar. Não adianta. O inimigo, ele tenta. Ele tribula a gente, ele persegue a gente, ele coloca as provações na gente para a gente sair do caminho. Para a gente cansar, para a gente fadigar, para a gente parar. Mas o Espírito Santo de Deus vem te animar, te fortalecer, te ajudar, te levantar, te esconder da maldade maligna. Acredita. Quando eu li essa palavra, eu lembrei na hora da irmã Elaine falando aqui. E o Espírito Santo escondia meu filho para não fazerem mal com ele. Exercício da fé. Hoje o seu filho ou algum familiar pode estar longe da presença de Deus, mas eles estão escondidos devido à minha busca, devido àquilo que eu tenho feito para o Senhor. E enfim, Obadias foi lá. Ele foi lá e ele falou para o rei, e o rei chegou e já chegou rotulando Elias. E aí, perturbador de Israel? Já chegou rotulando. Quantos nos rotulam, né? Nessa vida. Ah, mas você parece com seu pai. Você é igual ao seu pai. Ah, mas você é igual o fulano. Mas você está parecendo ciclano. Quantos te rotulam nessa vida? Mas Elias, ele não aceitou aquele rótulo. E eu quero te dizer nesta manhã, não aceita rótulo que o inimigo põe sobre você. Porque o rótulo do Senhor sobre a sua vida é que você é filho amado, filha amada. É que você é vitorioso. É que você vai ser bem sucedido. Que você é alguém importante para Deus. Que você foi sonhado e projetado por Deus. Esse é o rótulo, meninos e meninas dos olhos de Deus. Garotos e garotas, sabe a menina dos olhos de Deus? Homens e mulheres dos olhos de Deus, como a menina, tão sensível para Deus que Ele cuida. E aí foi. Elias se apresentou a Acabe, e Elias desafiou, quando ele falou que ele era perturbador, o que aconteceu? Eu não, foi vocês que desobedeceram a Deus aí, eu desafio os seus profetas. E aconteceu todo aquele desafio, e colocou lá os dois, né, holocaustos. E Deus ia receber um dos dois. E quando Elias falou assim, pode ir vocês primeiro, que vocês são mais, pode ir. E eles começaram a invocar o Deus deles, Baal. E começaram a dançar, e começaram a gritar, e foi dando meio-dia, e nada acontecia. E quando deu meio-dia, Elias começou a zombar. E aí, cadê? Grita mais alto, ele deve estar dormindo. Grita mais, e o povo gritava mais, e começava a se cortar, que era a cultura deles, e nada acontecia. E aí Elias, de repente, foi lá e falou, chega para lá, agora é eu. Agora é a minha vez. E Elias vai lá, repara o altar, e começa a preparar. Quando Elias repara aquele altar, o que significa na minha vida e na sua? Que nós temos que reparar o altar de adoração. Como que o nosso coração está aqui nessa manhã? Como que está o nosso altar diante de Deus? Como que eu cheguei aqui nessa manhã para adorar, para buscar? Como que eu cheguei aqui? Como está a minha vida diante de Deus? Deus me convida e te convida nessa manhã a reparar esse altar. É necessário reparar o altar para ter conexão com Deus. É necessário a reparação do altar para que Deus faça o milagre que você tanto deseja acontecer na sua vida. É necessário. Elias reparou o altar e começou ali o ritual. E Deus fez o quê? Recebeu. Mostrou que Ele é Deus. E quando o altar está reparado e você se sacrifica a sua vida a Deus, Ele vê o seu sacrifício, a sua busca, a sua devoção a Ele, e Ele realiza, Ele te responde e mostra que Ele é Deus. É necessário. E aí, pronto, né? Aconteceu tudo isso aí. E desce ali para um lugar, mata os profetas tudo ali, né? De Baal, Elias, e pronto. O rei vai lá e conta tudo para Jezabel.
E Elias, depois de tudo isso que fez, de tudo que aconteceu, ele ficou com medo. Ficou cansado e fugiu. Saiu fugindo, correndo. Sabe o que nos mostra? Que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e podemos sim cansar, podemos sim ter medo. Não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher aqui que um dia não se cansou e não teve medo. Mas aqui existe uma palavra que ela fala para mim e para você. Na caminhada, Deus vai lá e te tira da caverna quando você se esconde. Deus te tira do meio daquele caminho de medo que você saiu correndo para se esconder e te leva para de novo no caminho que Ele projetou. Deus vai para onde Ele fugiu. Ele estava dormindo, porque ele andou demais e dormiu ali num pé de jumbo, ali, uma planta ali que eu me esqueci o nome, zimbo. E o anjo fala assim, acorda, acorda, come aí. E ele comeu e dormiu de novo, e o anjo cutucou, acorda, vambora, anda. E ele saiu andando, correndo, e lá na frente, escondeu na caverna, e ele estava com muito medo. Mas Deus estava com ele. Sabe o que Deus fala? Que nos nossos momentos de fraqueza e de medo, se nós estivermos com o nosso altar reparado, se nós falarmos igual Ele falou, Senhor, toda a vida eu te servi, eu sempre fui um homem temente ao Senhor, Deus, Ele não vai te abandonar no momento do medo, mas Ele vai te colocar no caminho com a força dEle. Se a sua acabar, Ele põe a dele. Mas tem que estar com o coração, o altar reparado. É necessário estar com esse altar reparado. É necessário fazer valer o que Deus quer que aconteça na sua vida. Reparar o altar. Repare esse altar nesta manhã. Deus, Ele quer nos alcançar aqui nessa manhã para nos fazer ser homens e mulheres com altares reparados, para que Ele faça o milagre dEle acontecer na minha vida e na sua. E o que acontece mais adiante? Elias vai, depois lá na frente ele entra na caverna, o anjo manda ele sair de novo, porque a presença do Senhor vai passar, ele fica lá na porta, e Deus vai e passa, ele sente a presença, e aí o que Deus fala? Sai daí, que a caminhada é longa. É longe ainda, é muito ainda. E quantos de nós não chegou um certo dia que falou assim, chega, Senhor, eu quero morrer. Não quer nada. Não quer morrer, não. Você quer viver, mas você não quer enfrentar a situação que vai te fazer ser mais forte. Não quer enfrentar. Mas queira eu ou não queira, e você também, Deus vai fazer homens e mulheres fortes. Não é homens e mulheres fraquinhos que qualquer barreira vai te parar no meio da caminhada. Mas Ele quer você forte. Você é um homem de postura e uma mulher de postura, de punho cerrado forte, para guerrear, independentemente do medo, independentemente do cansaço, independentemente de qualquer barreira. Deus, Ele quer que você caminhe. Deus, Ele quer te fazer entender que a sua caminhada é longa. Deus, Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes. E Deus, Ele não abre mão da sua vida e nem da minha. E nessa manhã, eu quero dizer para você que o cansaço, ele é normal. Mas ele não vai te paralisar. O medo é normal. Somos humanos, mas o que não pode acontecer é Ele te paralisar. Não pode te paralisar, mas no meio aos medos, em meio ao cansaço, você tem vida, e você vai levantar, e vai marchar, mesmo com medo, mesmo cansado, você vai marchar, porque a obra do Senhor, o caminho do Senhor, é muito grande na sua vida, ainda é longo o caminho, ainda são muitos feitos que o Senhor tem a fazer através da sua vida, e na sua vida. Amém? E eu quero agradecer por essa oportunidade. Dizer que o que o Senhor colocou no meu coração é isso. Cansaço, medo, mas cuidado de Deus. Mas repare o altar. Tenha sempre a presença desse Deus na sua vida. Amém? Muito obrigado, André. Deus